Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Adriana Cardoso, com a Maria Castelo Branco e com a Leonor Rosas. E ouviram bem, é um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Hoje, a nossa esquerdista irremediável voltou de terras sem sol. Yay! Bem que voltei também para uma Lisboa um bocadinho sem sol. Certo, mas hoje até acordaste com sol. É verdade. Mas o sol foi-se embora só para me chatear. Foi mesmo só para dizer, estavas em Bruxelas, então toma lá bolachinhas. Foi só para me fazer pirraça. Sim. Mas devido a nossa querida Maria Castelo Branco, e juro que não é porque ela não gosta da Leonor e portanto decidiu não vir a estúdio no dia que a Leonor não está cá. Maria teve um contratempo e não conseguiu estar presente hoje, mas faremos todas as macacadas possíveis e imaginárias para honrar a memória. Podemos tentar honrar a memória. Mas a Maria morreu. Ai, cruzes, bater a madeira, por amor de Deus. Não tenho a certeza se isso era de madeira, portanto agora... Mas conta a intenção. E ela quando vir e ouvir, vai perceber que... Ela não vai ouvir, portanto acho que podemos dizer mal dela. Bom, estarão a ouvir-nos quarta-feira, a partir de quarta-feira. Nós estamos a gravar a quarta de manhã porque, como bem sabem, na terça-feira desta semana, durante a madrugada, na verdade, Donald Trump anunciou um contrarrelógio imaginário dizendo que o que já estava a ser o grande fator de tensão diplomática relativamente à questão do Irão, que estava a ser o Estreito de Hormuz, que está a impactar em muito as economias mundiais, mas especialmente a economia americana, e depois de sofrer variadíssimas pressões internas, que já falarei daqui a pouco, relativamente ao caminho que está a ser seguido no Irão, Donald Trump anunciou um cessar-fogo, dizendo que se o Irão efetivamente não libertasse e não permitisse a passagem de petróleo no Estreito de Hormuz de uma forma que permitisse os Estados Unidos manterem as suas perspectivas comerciais e económicas e aliados dos Estados Unidos, e que mais não seja países que estavam a mover petróleo para depois vender aos Estados Unidos, que iria ocorrer um estilo Armageddon e que uma população inteira, um país inteiro iria ser dizimado. Civilização ia ser eliminada. Iria ser eliminada. Eu vou começar se calhar já por aí, Leonor, perguntando-te, bom, acho que escuso de te perguntar o que é que tu achas sobre este momento geopolítico e sobre o recém-reconhecido imperialismo americano do presidente que disse que era isolacionista, não é? Exato. Mas eu se calhar começava literalmente por esta frase: eliminar uma civilização inteira. Quer dizer, é 2026, não é? Não é 1936. Exato, começando um bocadinho por aí, eu acho que uma das coisas mais alarmantes e mais, pelo menos para mim, que foram mais chocantes, foi esta frase de eliminar uma civilização inteira. É quase, quer dizer, esta ideia de que é possível erradicar da face da terra um povo inteiro é uma ideia profundamente genocida, não é? Ou seja, é o quê? É a solução final para o povo iraniano, é a chegada dos colonizadores às Américas, que acabaram com civilizações antiquíssimas com milhões de pessoas. Quer dizer, só a utilização leve e despreocupada desta expressão num tweet meio lunático feito pelo presidente dos Estados Unidos nos mostra como nós vivemos num sistema internacional em que os Estados Unidos pararam de fingir que têm qualquer tipo de preocupação democrática ou qualquer tipo de preocupação pela legitimação das organizações internacionais no que toca às suas intervenções militares e passaram só a uma espécie de pirataria, de selvageria, tipo, ele é uma espécie de cowboy no sistema internacional, uma coisa de darwinismo social
eu sou o mais forte, eu faço o que eu quero e muitas vezes nem sequer preciso ter uma justificação para o fazer. Na verdade, como nós já sabemos, já falámos, pelo menos eu já falei aqui várias vezes, os Estados Unidos têm uma longa história de destabilização desta região, a que chamamos o Médio Oriente. Por acaso foi muito engraçado. Há uns tempos vi um vídeo de uma escritora que dizia que chamar Médio Oriente em si era um termo super colonial e que ela costumava dizer que às vezes quando ia à Inglaterra que ia ao Médio Ocidente, tipo, porque o Médio Oriente é sobre face à Europa, não é? E achei isso interessante, mas acho que desde o século XX até hoje é preciso perceber que os Estados Unidos já tiveram intervenções militares no Iraque, no Irão, no Afeganistão, na Síria, no Líbano, no Iémen, na Líbia, no Kuwait, na Palestina e ainda no Paquistão, apesar de não ser exatamente na mesma zona. Portanto, que esta história, que apesar deste imperialismo se ter tornado mais selvagem, mais sem justificação e mais desavergonhado com Donald Trump, ele não é propriamente uma história nova no que toca ao papel dos Estados Unidos no mundo e em particular naquela região. Mas também acho que há aquela coisa do Trump always chickens out, não é? Esta coisa de que ele está sempre a dizer que vai fazer, vai arrebentar com tudo e depois muitas vezes chega ao momento e está ali num impasse, que acho que foi muito o que aconteceu. Agora ele estava a dar a entender que ia acabar com uma civilização inteira e depois não aconteceu nada disso. Pelo contrário, os 10 pontos que foram aceitos, os 10 pontos do Irão que foram aceitos tinham sido no passado rejeitados totalmente e prontamente pelos Estados Unidos. Portanto, o que está a acontecer é que Teherão está a reivindicar uma vitória, quer dizer, apesar de lhe chamar vitória, não sei se é exatamente assim, mas quer dizer, de facto, acho que eles conseguiram, apesar de tudo, sair mais ou menos bem deste impasse. E acho que é sem dúvida uma derrota estratégica sofrida pelos Estados Unidos, exatamente porque Trump tem estas posições completamente lunáticas e sempre de um lado para o outro sem se conseguir perceber muito bem qual é que é a linha. E terminar só por dizer que enquanto tudo isto está a acontecer, na mesma região, Israel continua a atacar o sul do Líbano, continua a atacar não só a faixa de Gaza como a Cisjordânia e continua a matar civis, mulheres e crianças todos os dias, enquanto os olhos do mundo estão postos noutros sítios. Interessa-me muito o impacto interno que isto tem efetivamente na política americana, mas vou começar por este debacle. Sim, eu sinto que tu tens imensos insights sobre todas as tensões dentro do movimento MAGA no que respeita a isto, não é? Sim, eu acho isso super interessante. Sim, vou já aí, mas acho que... obrigada por uma mensagem interessante, Leonor. Fico mesmo muito contente e feliz. Estou-me a tirar a ti. Eu sei, obrigada. Não estou disponível, mas agradeço-te. Thank you, but no thanks. Thanks, but no thanks. Mas não é por ti, meu amor, é só mesmo porque, pronto, já... Não és tu, sou eu. It's not you, it's me. Mas o conceito da geopolítica absolutamente esquizofrénica de Donald Trump é particularmente difícil de analisar porque é suposto nós não o levarmos a sério. Ou seja, toda a gente sabia que ele não ia de facto fazer, sei lá, um ataque nuclear, não ia fazer um nível de ataques aéreos que pusessem em causa a civilização iraniana, mas na verdade ele é o presidente dos Estados Unidos, portanto convém levá-lo a sério. E acontece que Donald Trump, na verdade, o pressuposto e a grande necessidade para os Estados Unidos e o grande ganho político que ele precisava de facto era desbloquear o Estreito de Hormuz, porque os iranianos perceberam, obviamente, que tendo encetado um conjunto de matérias que fizeram como colocar um estilo, uma taxa cada vez que um barril de petróleo passava pelo Estreito de Hormuz, como estar numa negociação bilateral com a China, ou seja, a China está a conseguir que um conjunto de material petrolífero continue a passar para a China, e isto evidentemente para os Estados Unidos, que me parecia, e acreditava eu que tinha sido toda a teologia e teoria republicana nos últimos 10, 15 anos, era que o principal inimigo dos Estados Unidos era a China. Efetivamente estariam a perder um pé nesta capacidade de serem competitivos a nível económico com a China, que mais não seja, porque efetivamente, e como já disse John Bolton várias vezes, e já falarei dele daqui a pouco,
com quem Donald Trump devia ter estado a negociar este tempo todo era efetivamente com a China e não era propriamente com o Irão, sabendo que nunca iria conseguir voltar a um programa, a um acordo de programa nuclear, porque também não o queria, porque também não acreditava nele, e também não era através dos Estados que achou que iriam ser os mais capazes, não era Oman, não era a Arábia Saudita que iam resolver a questão. Quem tem literalmente um ónus sobre o Irão e consegue fazê-lo tanto a nível económico como a nível geopolítico acabaria por ser a China. Mas para perceber-se o quão mal e quão mau, na verdade, é toda a atuação de Donald Trump nesta circunstância e no Irão, ainda hoje de manhã em Portugal, quarta-feira, o Kuwait e os Emirados anunciaram e denunciaram claramente que, apesar do anúncio de cessar-fogo, estão sob ataques aéreos iranianos, o que significa algo muito claro. A partir do momento que Donald Trump identifica estes Estados efetivamente como seus aliados, não é? E como os identifica como os brokers propriamente do acordo, e as pessoas que iriam entrar e serem, na verdade, os principais responsáveis por um acordo negociado para chegar a uma paz que ele próprio destabilizou, fica bastante difícil de justificá-lo. E qualquer pessoa, mesmo J.D. Vance hoje de manhã, mais uma vez hoje de manhã, cá em Portugal, disse que, e fez declarações a dizer que o cessar-fogo é bastante ténue, no sentido em que, por mais que os Estados Unidos o queiram cumprir, estas 2 semanas de paz podre, na verdade, não são mesmo mais do que efetivamente paz podre. E transitando para a componente interna, queria fazer aqui uma pequena reflexão sobre esta circunstância toda do Irão, e depois passava para ti, Leonor. Tu certamente tens uma opinião diferente da minha, no sentido em que eu não acredito evidentemente em ataques a países, que por mais que sejam ditatoriais e autoritários, etc., são soberanos, para alterações de regime e para mudanças de regime, e parece-me efetivamente que nem sequer tinha sido essa promessa eleitoral como até o objetivo de Donald Trump neste ataque, mas certamente que não acredito em alguém que anuncia fazer uma tentativa de alteração do regime quando, na verdade, não era isso que era o pressuposto. O pressuposto era aniquilar a capacidade nuclear do Irão, que ainda é mais parvo, torna ainda mais parvo este ataque, mas fazê-lo sem ser consequente. Havia aqui 2 hipóteses, e esta é a tese de John Bolton, que é: ele é um neoconservador clássico e acredita que de facto o Irão era o principal inimigo dos Estados Unidos, especialmente para garantir paz no Médio Oriente, só para pensar numa relação a médio e longo prazo entre Estados Unidos e Israel. Mas efetivamente, das duas uma, ou se fazia um ataque coordenado a estruturas militares e as estruturas nucleares no Irão, que sabia-se desde os comitês de inteligência, of intelligence, ou seja, de conteúdo classificado do Senado e do Congresso na altura do Barack Obama. Já falei sobre isto, Ben Rhodes já explicou isto perfeitamente, que mesmo atacando alvos por via aérea seria impossível de aniquilar o programa nuclear iraniano, porque precisariam em média apenas de 1 ano para o conseguir reconstruir. Se esse era o objetivo, então colocassem boots on the ground, então que entrassem com tropas. Se era esse o objetivo, então que o fizessem. Como não o fizeram, ficou-se aqui na pior das hipóteses, ou seja, cortou-se, é que nem se pode chamar cortar a cabeça a um regime, porque cortou-se uma mecha de cabelo, que se substituiu rapidamente, cortou-se uma mecha de cabelo ao regime. Fica muito evidente que o regime e a estrutura iraniana política e militar nem sequer se pode considerar bicéfala ou tricéfala, é hierarquizada no sentido em que há pessoas que estão prontas e estão consequentemente a ser treinadas e repescadas para assumirem poder caso seja necessário, e que esta teologia, que eu já falei também aqui, esta ideia dos Estados Unidos do head on a spike, que é o que fizeram na Venezuela, portanto, remove-se um líder e faz-se com que quem fica... É ridículo, porque eu não concordo de todo, mas eu consigo perceber este conceito na Venezuela, porque na Venezuela, de facto, a líder que ficou está muito temente à política externa dos Estados Unidos e está a ser, no mínimo, colaborante com os Estados Unidos. Sim. No Irão, era evidente que isso não ia acontecer por várias razões. Primeiro porque, em termos geográficos, estamos a falar de uma distância enormérrima. E depois a capacidade militar do Irão é completamente diferente da Venezuela. E esquecer um ponto mesmo fulcral: não existia componente nuclear na Venezuela, não é? E, portanto, era sempre brincar
fazer uma brincadeira que na verdade não é bastante inconsequente. Esta ideia de que quem tomar o controle político ou militar no Irão de forma mais estruturada, porque neste momento ainda estão a ser feitos ataques a líderes militares e políticos no Irão, independentemente de tudo isso, esta ideia de que essas pessoas que virão serão tementes e colaborantes com os Estados Unidos é absolutamente ridículo. E termino só dizendo, outra razão pela qual isto não se possa comparar com a Venezuela é que o risco de um conflito regional na Venezuela era bola, zero, nulo. Existiram mortes, certamente, e existiram, claro, quando se fez o ataque, e de facto quando se prendeu de forma, devo dizer, ilegal à luz do direito internacional Nicolás Maduro, mas efetivamente não havia um risco de um conflito regional. Estamos a ver o conflito regional que está a ocorrer no Irão. Eu acho que há duas coisas que tu disseste que eu acho que são muito interessantes. Eu até estou de acordo contigo, surpreendentemente. Se calhar é só porque tinha saudades tuas. Não, eu acho que em primeiro lugar a ideia desta coisa do exportar democracia, de que se atacar um país numa tentativa de mudar de regime isso vai funcionar, é uma ideia, quer dizer, é uma ideia peregrina e parva. E já foi desprovada historicamente. Exato, historicamente não é preciso ser só no século XX ou só no século XXI, mas quando tu invades um país, atacas as suas infraestruturas, destróis as cidades, matas crianças, atinges alvos de escolas de crianças, como aconteceu no Irão, a probabilidade de as pessoas se unirem em torno do regime, do governo que está a lutar contra esta ingerência estrangeira é alta. Ou seja, o que os Estados Unidos estão a fazer no Irão parece-me que até prejudica a resistência ao regime iraniano, com a qual eu me alinho em grande medida. As pessoas celebraram nas ruas o cessar-fogo. Exato, é essa a questão, não é? Estávamos num momento em que a contestação à teocracia iraniana estava num pico, e eu acho que esta intervenção dos Estados Unidos veio só dificultar o trabalho para aqueles e aquelas, sublinhando aquelas, que se opõem à teocracia. E depois também acho muito interessante esta coisa da cabeça sozinha, porque é uma visão muito individualista da história. É a mesma coisa desta ideia de que se tivessem morto Hitler não tinha havido Segunda Guerra Mundial, ou se não tivesse existido X pessoa não tinha acontecido não sei quê. A história não funciona assim, o mundo não funciona assim. Por muito que existam certas figuras mais ou menos messiânicas ou líderes carismáticos que se põem à cabeça do movimento, a verdade é que há blocos históricos, há movimentos históricos e sociais que ultrapassam muito a personalidade de uma só pessoa. Ora, acham que mesmo num regime ditatorial como o Irão bastaria matar uma pessoa para que esse regime acabasse? Claro que não. Quer dizer, não tem sentido nenhum. Acho que o que aconteceu na Venezuela é muito diferente, porque parecia que havia uma espécie de quinta coluna dentro do regime que quase permitiu que Maduro fosse levado para salvar um bocadinho a face da Venezuela. E acho esta ideia completamente, mas acho que é uma ideia muito americana, também é muito da toda a coisa hollywoodesca de se matares o líder, tipo todos os outros vão quebrar, e não é assim que funciona o mundo. Sim, mas repara, a liderança do Irão não é Osama Bin Laden. Tu não vais claro, ao Paquistão e matas Bin Laden e depois colocas em causa a resistência da Al-Qaeda. É uma coisa, é completamente diferente. E não é assim que o mundo funciona, por muito que seja. Que eu acho que às vezes há esta ideia um bocadinho, que eu acho que é um tanto ou quanto colonial, imperialista, de que os países que estão fora do mundo das democracias liberais são governados por um homem que manda em tudo, controla tudo, e se a cabeça dele rola o regime inteiro. Mas isso não é verdade. Qualquer regime é, como tu disseste, constituído por hierarquias de pessoas, de funcionários, de militares, de chefias intermédias e superiores. Quer dizer, não é nunca só uma pessoa. Sim, e eu vou terminar só relembrando algo que eu acho que isto é importante. Nós vamos ter midterms ainda este ano, e estamos a ver ganhos significativos em sítios. Ontem existiu uma special election em várias zonas. Numa zona, por exemplo, na Geórgia, em que Elon Musk colocou imenso dinheiro para fazer uma transformação de 10 pontos, e estamos a falar de 20 pontos que os democratas conseguiram ressurgir num district que era muito difícil tradicionalmente para os democratas ganharem. E parece-me, acima de tudo, que muitas pessoas votaram Donald Trump com a ideia America First.
A ideia America First, a consideração de que nós, os empobrecidos, aqueles que foram deixados para trás pela globalização, pelos acordos que foram conseguidos e os acordos comerciais e que deixaram que a indústria americana ficasse para trás, nós vamos deixar de nos preocupar com invasões e com guerras estrangeiras e deixar essas pessoas resolverem-se por elas próprias e vamos apostar em melhorar a vida dos americanos. Acontece que, Donald Trump não melhorou a vida dos americanos, objetivamente não o fez, todos os dados o indicam, inclusive os dados do trabalho que são libertados com alguma regularidade indicam exatamente isto. O grau de satisfação dos americanos com o seu governo no geral cada vez está mais diminuto e, na verdade, também não cumpriu a promessa de parar de gastar tax dollars, ou seja, parar de gastar dinheiro dos impostos dos americanos em guerras estrangeiras, porque efetivamente foi isso que fez consecutivamente. Nós passámos o ano anterior todo com várias vozes dentro do movimento MAGA a serem muito claras em como os Estados Unidos deveriam parar de apoiar a Ucrânia no seu esforço e resistência contra a invasão da Rússia, mas que neste momento percebem que esse mesmo presidente é o presidente que acha que é completamente aceitável fazer de uma forma absolutamente destruturada e sem qualquer tipo de nexo militar, fazer o ataque ao Irão como estão a fazer. Eu estou muito curiosa para perceber várias coisas, como se Donald Trump consegue fazer esta resolução, não só se consegue fazer esta resolução antes das midterms, acho que se não fizer então vai ser absolutamente catastrófico, mas de conseguir fazê-la a tempo de que penetre no bolso dos americanos em que existem melhorias, no sentido em que o diesel duplicou de preço e, portanto, efetivamente, pessoas que necessitam disto para trabalhar, para viver, etc., sentem muito no seu bolso esta questão, e quanto mais locais as eleições forem, mais sobre kitchen table issues, que são os assuntos do dia-a-dia dos americanos, são, e portanto estas special elections, as midterms, as eleições intercalares, quando forem feitas, vão ser muito relativas a isto. Quero ver essa circunstância e quero ver qual é a cabeça que vai rolar, porque se conseguir paginar esta ideia de que os Estados Unidos perderam no Irão e que o regime iraniano ganhou, Donald Trump vai ter que deixar rolar uma cabeça. Não sei se meteu um absoluto imbecil como Pete Hegseth no cargo que colocou para o poder deixar rolar facilmente, mas tem alguém que rolar antes propriamente das midterms. Mas por falar em imbecilidades, temos um segundo tema, porque parece que os agora 3 grandes partidos, anteriores 2 grandes partidos, mais o Chega, andam a brincar com a nossa democracia e acho que já prefez 2 anos, exatamente, acho que já prefez 2 anos em que estamos, ouvintes corrijam-me, mas tenho quase certeza que sim, já prefez 2 anos que não temos a plenitude do Tribunal Constitucional como deveria estar. Existe um quórum e é possível que de facto todas as matérias que são avaliadas no Tribunal Constitucional o sejam, mas continuam lugares por preencher. Tivemos um anúncio de um Conselho de Estado com os mesmos membros deste Presidente da República de efetivamente conselheiros de Estado anteriores, o que me parece absolutamente ridículo. Parece-me que essa solução e que essa questão vai ficar solucionada entretanto. Tivemos o caso de que desde Maria Lúcia Amaral tinha subido, não sei se podemos considerar subir, dado que ela não se aguenta muito no cargo, mas pronto, tinha saído provedora da Justiça para o Ministério da Administração Interna. Bom, não tínhamos provedora de Justiça ou provedor de Justiça, e tínhamos o PS e o PSD aqui num imbróglio institucional que não dignifica absolutamente ninguém. Eu ouvi, por exemplo, o Presidente da Assembleia da República, a eleição devia ter sido feita na quinta-feira à tarde, mas ele disse, bom, entretanto meteram-se às 3 horas, vamos almoçar, há tolerância de ponto, bom, fica para segunda-feira. Portanto, mudamos é uma coisa muito portuguesa. Estamos em Portugal, não é? Afinal de contas. Eu achei bem, eu estava a fazer a minha mala para ir para o Algarve e estava a pensar, será que vou ter que ir comentar isto ou não? Ele disse, pronto, então vai-se meter a sexta-feira santa, depois é fim de semana, fica para segunda-feira. E eu, obrigada, José Guiar Branco, representas o teu povo, pelo menos um de vós. É a única vez em que se agradece por alguma coisa ao Guiar Branco. Não concordamos, mas pronto. E então, perante esta questão, parece que chegou-se aqui a um acordo. Existiam 4 vagas para dividir pelos diferentes partidos, mas resolveu-se de uma forma muito simples, porque o Presidente do Tribunal Constitucional também precisa de sair daqui a uns meses e, portanto, chegou-se aqui a um acordozinho
O grande problema era que o Partido Socialista, que disse sempre que tinha enormes linhas vermelhas para seja que cargo fosse que o Chega fizesse parte, na verdade não tinha assim tantas linhas vermelhas, porque não se importava que o Chega indicasse um juiz, apenas exigia que fosse das vagas que o PSD tinha, que era 2, comparativamente a uma do Partido Socialista, portanto só não queriam que tirassem o juiz dele. E para além de primeiro, Leonor, assim uma ronda muito rápida para depois ir à questão substantiva de agora, que a questão que mais se levantou nestes últimos dias tem sido a justificação que as pessoas dão para, e vou já dar a minha opinião e depois passo para ti, a justificação que as pessoas dão para o Chega ter que estar representado nos órgãos máximos institucionais da nossa democracia é que existe uma nova realidade política em Portugal, político-eleitoral, uma nova Assembleia da República, e esta representa a vontade dos portugueses. E tal como dizem estas pessoas, foi possível o PCP colocar uma pessoa no Tribunal Constitucional, o Bloco de Esquerda também nomeou uma pessoa, também faz sentido democrático que o Chega o possa fazer. Eu acho uma baboseira e uma parvoíce por 2 razões. A primeira razão é que comparar o PCP ao Bloco de Esquerda ao Chega, para mim, parece-me o crónico erro da direita democrática e moderada. E em segundo lugar, porque esta ideia de que os nossos órgãos institucionais não devem carecer de uma filtragem, no sentido em que, independentemente de como está a Assembleia da República e como o voto levou efetivamente à Constituição da Assembleia da República, os nossos órgãos institucionais têm que ter um certo nível de avaliação e de validação completamente diferente. E que mais não seja, porque é preciso que as pessoas percebam que colocar o Chega, um juiz, no Tribunal Constitucional implica que tudo o que é jurisprudência que sai da Assembleia da República, que seja pedida a sua fiscalização preventiva ou não preventiva, mas que seja feita a fiscalização consecutiva pela parte do Tribunal Constitucional, o Chega vai ter uma palavra a dizer. Claro, eu concordo contigo nessa. Para começar, na questão das linhas vermelhas. E eu acho que toda essa conversa de linhas vermelhas, quando olhamos para, enfim, para o panorama da Europa em geral, com a extrema-direita a crescer, a verdade é que as linhas direitas se dissipam muito rapidamente quando os partidos do centro, o centro-direita, se querem ou manter no poder ou acham que, tristemente, isto é trágico, é a história, aquela coisa da história repete-se, primeiro é tragédia, depois é comédia. Esta coisa de que acham de que se derem algumas coisas à extrema-direita, se lhes permitirem uma entrada controlada dentro do sistema, que a extrema-direita se irá moderar, que irá alinhar com os valores democráticos, que se irá acalmar, que se calhar até conseguem roubar-lhes eleitorado. Isso é pura e simplesmente mentira. Quer dizer, e basta abrir qualquer livro sobre a ascensão do fascismo nos anos 20 e 30 e vemos muito rapidamente como também na Alemanha e em Itália se cometeram esses erros absolutamente crassos da parte dos representantes das democracias liberais e dos establishments de acharem que podiam controlar os movimentos de extrema-direita, dando-lhes algum poder, fazendo alguns acordos, trazendo-os para algumas instituições e que depois se podiam livrar deles quando lhes apetecer. Isso não é verdade. A extrema-direita vai comer a direita tradicional como está a comer em todo lado na Europa. E isso não quer dizer que o PS ou o PSD vão desaparecer inteiramente. Acho que o caso do PS francês é um caso muito extremo. Não sei se o PS português alguma vez lá chegará. E porque tiveste o Macron, não é? Exato, e porque o Macron também sai das próprias fileiras do PS, não sendo militante, mas tendo, enfim, feito parte de um governo do PS. Agora, o propósito da extrema-direita é erudir estes partidos do centro. É, através do descontentamento social altamente justificado com um mundo cada vez mais empobrecido e atomizado, comer o centro político e erudir os princípios democráticos para chegar ao poder, coisa que tem já conseguido fazer em vários países e que conseguirá fazer em mais. Não nos enganemos sobre isso. Isto está a começar. Esta vaga provavelmente não está ainda sequer no seu auge. E acho que isso é uma coisa a terem atenção e acho que é um erro crasso que o PS e o PSD repetem em Portugal e agora repetem com isto o Tribunal Constitucional, e acho que é particularmente vergonhoso da parte do PS, que sempre fez assim uma performance anti-Chega, quando na verdade há muita parte do crescimento do Chega que podemos agradecer ao António Costa, na minha opinião. António Costa e Augusto Santos Silva. Exato. Mas enfim, acho que não passa de uma mera performance, porque neste caso, quando era possível dizer
não queremos um fascista no Tribunal Constitucional, interessaram-se pelo garantir o seu lugar. Sim, sim. E não por não ter uma pessoa que representa um partido abertamente contra a Constituição, contra o Estado de Direito, contra valores fundamentais de dignidade humana, sentado no Tribunal Constitucional. E já nem vou falar da imbecilidade do PSD, que continua neste zigue-zagueando entre cedências à extrema-direita e a um PS completamente enfraquecido e sem rumo. Deixas-me só dizer uma frase. Força. Aqui acho que é importante, porque acho que o ponto do PS ainda é mais pernicioso, na minha opinião. A única razão, eles não, ou seja, por eles ficava tudo bem ser dividido entre PS e PSD. A única razão pela qual eles queriam que o Chega entrasse não é esta coisinha da representação parlamentar, não. É que eles acham, e depois da lei da nacionalidade, que o Tribunal está demasiado à esquerda. Lembras-te dos ataques que o PSD fez a juízes do Tribunal Constitucional? Então acham que deixarem o PS manter uma maioria no Tribunal Constitucional é pior do que ter o Chega com o juiz representado. Claro, quer dizer... Que diz muito sobre o atual estado do PSD. Ou seja, eu não acho que as pessoas todas no PSD sejam de extrema-direita. Longe disso, acho que isto seria uma leitura muito simplista. E ainda bem que não são. Acho que há cada vez menos uma direita inteligente, capaz de ter a mínima perspectiva de futuro, de perceber que se a direita não se puser ao lado, se calhar, de partidos que estão mais à sua esquerda para defender a democracia vai ao ar. E é isso que vai acontecer. E acho que também há uma diferença fundamental, e tu já disseste, quer dizer, o Bloco e o PC... o PC fez parte da Constituinte, o Bloco, a UDP fez parte da Constituinte, são partidos que têm a sua gênese no 25 de Abril, têm a sua gênese no sistema democrático. Quer dizer, fazer equivaler partidos que, pela sua gênese anticapitalista e de transformação do sistema económico, ou seja, fazê-los equivaler a um partido fascista, não tem outro nome. E que abertamente defende o antigo regime. Exato, e que abertamente Três Salazares, não sei o quê. Quer dizer, não tem nada a ver e é intelectualmente desonesto. Mais do que ser uma questão ideológica, é intelectualmente desonesto dizer isso, na minha opinião. Eu vou só terminar, se concordares, para passar às nossas sugestões. Concordo, sim. Referindo que de facto o problema destas 3 vagas era exatamente esse. Ficou agora aparentemente resolvido, no sentido em que, como também tem que se indicar o presidente do Tribunal Constitucional, ficará tudo na verdade como está. O PS tem 1, o PSD vai ter 2 e 2 contando a presidência do Tribunal Constitucional, e o Chega vai ter outro. O Conselho Superior da Magistratura é algo um bocadinho diferente, que na verdade não consigo e não posso comentá-lo aqui, no sentido em que ainda não é propriamente público o que é que acontecerá. Sei sim, e acho que para deixar um bocadinho de bolha interna política aos nossos ouvintes, que o PS está muito twitchy a tentar explicar-se e a desmontar-se em explicações. Portanto, que o PS de José Luís Carneiro, de Eurico Brilhante Dias, está em muitos aspectos a tentar segurar lugarzinhos de poder do PS, enfim, voltando atrás nos seus consecutivos apelos a linhas vermelhas, parece-me evidente. Quero só deixar e relembrar que, quando para vagas do Tribunal Constitucional o PS tem este posicionamento, como é que vai voltar a ter sobre linhas vermelhas quando é a eleição do Presidente da Assembleia da República? Exatamente. Como é que vai ter para coligações pré-eleitorais? Como é que vai ter para coligações pós-eleitorais? Como é que vai ter para vice-presidência de Conselho de Ministros? Como é que vai ter... É que é tipo, só custa quebrar a primeira vez. Exatamente. Não é? E a mim o que me choca é o PS aceitar, ou seja, não ter uma posição marcada, e o PS aceitar que este quebrar do precedente seja com a assinatura por baixo do Partido Socialista. Eu achei que isso seria mais desconfortável no Congresso do PS. Devo dizer o Congresso mais aborrecido da história. Nós nem falámos de tão aborrecido. Reparem, eu não sei se as pessoas viram algumas imagens, mas aquilo estava perpetuamente vazio. É que primeiro não era só despedir o PS no geral, mas despedir a pessoa que lhes organiza eventos. Como é que tu não fazes... Tipo, sei lá, RSVP, não é? Tipo, pergunta quem vem. E se a malta diz que não vai, arranja uma sala mais pequena, sei lá, arranja uma sala de conferências num hotel. O que tu não fazes é manter um palco inteiro com um congresso perpetuamente vazio. Literalmente tinha ar de fim de festa, sabes? Tinha ar de que PS morreu. O que é bastante assustador. E com esta imagem, que a mim me dá pena e preocupação, pergunto-te, Leonor, quais são as tuas 2 sugestões para os nossos ouvintes? Na ausência da Maria, vamos dar 2 sugestões cada uma.
E eu, na verdade, tenho tido imensa sorte, porque este ano tenho andado assim numa espécie de consecutivamente numa ronda de livros incríveis que tenho lido. Suponho que tenho andado a escolhê-los particularmente bem, mas às vezes acontece achar que um vai ser ótimo e não é. E gostava de recomendar 2 livros que são sobre 2 temas diferentes. São os 2 livros. O primeiro é mais um livro de memórias que se chama Lose Your Mother, da Saidiya Hartman. Depois o nome vai estar na descrição do episódio, até porque eu não sei se é assim que se pronuncia o primeiro nome dela, que é uma investigadora afro-americana que escreve este livro, que é mais um livro de memória, de autoficção, como lhe quisermos chamar, em que ela viaja até ao Ghana a tentar fazer uma história popular da memória, uma história popular da memória da escravatura no Ghana. Ou seja, perceber como é que as pessoas... E o Ghana foi um dos sítios de onde mais se traficou pessoas escravizadas da costa da África para as plantações na América e, neste caso, nos Estados Unidos. E ela vai fazer algumas das rotas da escravatura, vai perceber como é que se turistificaram estes espaços, vai perceber qual foi o papel das diferentes entidades governativas africanas no tráfico de pessoas escravizadas. E acho que o pensamento dela é profundamente marcado por um pensamento de classe, muito interessante nesta análise sobre a escravatura e o tráfico de pessoas escravizadas, e é também muito interessante ver as tensões entre afro-americanos e africanos sobre as suas memórias muito discrepantes do que significou o tráfico negreiro, e é um livro que vale muito, muito a pena. E a minha segunda recomendação é um livro que eu li a semana passada, que foi traduzido para inglês agora em 2026, que se chama You Are the Führer's Unrequited Love, ou seja, tu és o amor não correspondido do Führer, e foi escrito por Jean-Noël Orengo. E é um livro que é sobre o Albert Speer, que foi era o arquiteto do Hitler. Foi ele que fez, por exemplo, o sítio dos congressos do Partido Nazi em Nuremberg. Foi ele que fez a antiga chancelaria do Reich em Berlim, entre várias outras coisas. Muitas delas foram destruídas. E ele também foi, mais tarde, mais para o fim da guerra, ministro do armamento. E é muito interessante porque ele tem uma relação muito próxima com o Hitler, que, por ser um artista falhado, ficava deslumbrado com o Albert Speer e com as suas capacidades como arquiteto, e tem uma relação muito próxima. E Albert Speer não é condenado à morte em Nuremberg, pelo contrário, ele sai 20 anos depois e consegue se reabilitar como uma figura como o bom nazi. O que é uma coisa espantosa, e o autor desafia-nos muito a pensar sobre isto: como é que uma pessoa tão próxima do Hitler pode ter alegado com sucesso que não sabia nada sobre a solução final, quando ele próprio empregava trabalho de escravo de judeus nas fábricas de armamento que ele geria. E eu acho que é também muito interessante ver, e eu acho que já disse isto aqui, mas eles falam muito sobre o Hitler e sobre a forma errática como, não só antes, mas particularmente após o início da Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, a partir de Stalingrado, quando as forças alemãs começam a recuar, uma loucura total de não saber o que é que se havia de fazer, dizer uma coisa num dia, ao contrário no outro, dizer vamos esmagá-los agora, depois não esmagamos. E acho que, eu odeio fazer estas comparações que às vezes parecem um bocado parvas, mas não consigo deixar de ver um bocadinho desta esquizofrenia geopolítica de Trump. Não consigo deixar de encontrar algumas semelhanças. Portanto, ficam aqui 2 recomendações de livros que eu amei. Eu tenho 2 recomendações muito relativas aos Estados Unidos. Primeiro, relativamente ao nosso primeiro tema do Irão. Na verdade, são os 2 relativamente ao nosso primeiro tema do Irão. Eu falei aqui sobre o John Bolton, sobre o posicionamento que o John Bolton tem. Ele escreveu no dia 4 de abril um artigo no New York Times chamado Finish the Job, How Trump Can Still Win in Iran. Vou traduzir, termina o trabalho, como é que o Trump ainda pode ganhar no Irão. E Donald Trump ignorou completamente. Mas para perceberem qual é que é não só a narrativa, mas a crença e o ideário neoconservador relativamente ao Irão, é uma ótima péssima para lerem. Para fazer o contraste e para dar e assim tem a posição total da direita americana sobre este tópico. Isto são os neoconservadores clássicos. Vou recomendar agora, na segunda parte, na segunda sugestão, um episódio do Ezra Klein Show,
do dia 27 de março que se chama estou a traduzir, irá o Irão quebrar o trumpismo, em que ele fala, o Ezra Klein, com o Christopher Caldwell. O Christopher Caldwell escreveu um artigo muito recente no Spectator, que é o fim do trumpismo, que deu mesmo muito que falar na direita conservadora, na direita republicana, e a explicar exatamente porque é que ele considera que se há ponto que pode impactar o sucesso eleitoral de Donald Trump nos Estados Unidos, será definitivamente reverter a sua posição relativamente ao isolacionismo americano, que terá sido matéria que levou muita gente a votar em Donald Trump, e como isto pode impactar de facto até as próprias midterms. Mas ele fala ali de algumas coisas que eu acho que também são muito relevantes, e acho muito importante as pessoas ouvirem alguém que era do movimento a falar sobre elas, coisas como: o que é o trumpismo? O trumpismo é mais do que Donald Trump? Quem são as próximas figuras do trumpismo, caso se considere que o trumpismo existe? E acho que faz uma reflexão que fecha então em chave de ouro para perceberem a posição estilo de John Bolton, neoconservadores, versus efetivamente a de pessoas MAGA que estão a ficar claramente desiludidas com Donald Trump. E assim sendo, porque o nosso tempo urge e eu não quero que a minha stalinista diga que eu sou uma má moderadora. Ela nem mostra o relógio. Nem mostro, mas estamos a tempo. E com isto chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal, e como sempre podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana, esperemos já com a Maria. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.